Boa tarde, meninos e meninas. Então vamos lá, nossa segunda videoaula. Segunda videoaula agora vai especificar um tipo de oração subordinada, que são as subordinadas substantivas. Nós vimos lá que são 3 tipos, né? Então nós vamos ter primeiro as substantivas, depois as adjetivas e depois as adverbiais. Muito bem, pessoal, o que são orações subordinadas? As orações subordinadas são aquelas que precisam da oração principal para terem sentido completo. Nós já tínhamos visto isso na outra aula. Pois bem, quando é que elas são chamadas de subordinadas substantivas? Quando elas exercem as funções sintáticas próprias de um substantivo. Quais seriam essas funções, pessoal? Aí vocês vão ter que se recordar, provavelmente do ano passado, quando vocês estudaram período simples e viram as funções dos substantivos, que são sujeito, predicativo do sujeito, objeto direto, objeto indireto e complemento nominal. Temos também o aposto, que eu havia esquecido. Muito bem. Então, essas orações subordinadas substantivas exercem essas funções em relação às orações principais, tá bom? Vocês vão ter que tentar ver o que é um objeto direto, recordar o que é um complemento nominal, o que é um sujeito, o que é um objeto indireto, o que é um predicativo do sujeito, o que é um aposto. Muito bem, pessoal. As orações subordinadas, elas são sempre iniciadas por conjunções, que a gente chama de conjunções integrantes, que são o que e às vezes, muito às vezes, o se, tá? Muito bem. Além disso, pessoal, né, fica bem fácil agora vocês saberem quando é que termina a oração principal e começa a oração subordinada. Antes da conjunção que ou antes da conjunção se. E aí, a partir dessa conjunção, começam então as orações subordinadas. Muito bem. Qual é o passo então, né? Vocês vão então separar em orações, né? Primeira subordinada ou entre oração subordinada e oração principal. A oração principal não precisa ser classificada, ela já é principal. E a oração subordinada, você vai ver então que função ela exerce em relação à oração principal. Por exemplo, gente, uma oração subordinada subjetiva, tá? A oração subordinada subjetiva, ela exerce a função de sujeito da oração principal. Então, eu tenho aqui uma oração que diz assim: é fundamental que você chegue antes à reunião. Muito bem. É um verbo, tá? Então, eu tenho um verbo aí, uma oração. É fundamental. No que começa, então, a oração subordinada, né? A conjunção integrante. Que você chegue antes à reunião. Chegue, então, aí é o outro verbo, o verbo chegar. Então, eu tenho a oração subordinada. Veja bem, gente, o que é fundamental? Isso, que você chegue antes da reunião. Então, isso que você chegue antes da reunião é fundamental. Nessa primeira oração principal não há um sujeito. Qual é o sujeito dessa oração? O que é fundamental? Que você chegue antes da reunião. Então, toda essa oração ela exerce a função de sujeito da oração principal. Por isso ela é chamada de subjetiva. Muito bem. Passemos então agora para as próximas orações, né? Quais são os próximos tipos então das orações? Então vejam aí a objetiva direta. A objetiva direta, pessoal, ela possui um valor de objeto direto da oração principal, tá? O que seria um objeto direto, gente? É um termo que vai completar o verbo sem preposição. Então, por exemplo, quando eu digo eu desejo que vocês sejam felizes, né? Ou desejo, né? O eu tá implícito aí, né? Eu desejo que vocês sejam felizes.
Eu desejo, oração principal. Olha lá o verbo desejar, né? Que vocês sejam felizes é a oração subordinada, tá ok? Muito bem, gente. Essa oração subordinada começa então com a conjunção que. Olha lá, quem deseja, deseja algo ou alguém. Desejo o quê? Que vocês sejam felizes. Eu desejo isso, que vocês sejam felizes. Mesma coisa que eu dissesse, eu desejo um sorvete, tá? Então, um sorvete seria o objeto direto, né? Completa o verbo sem preposição. Que vocês sejam felizes é a oração subordinada substantiva objetiva direta, tá? Muito bem, aí nós temos a objetiva indireta, que é aquela que possui um valor de objeto indireto do verbo da oração principal. Ela funcionaria como um objeto direto e ela vai ser iniciada por preposição, como todos os objetos diretos. Quais são as principais preposições, pessoal? O de, né, que pode ter a junção do artigo, aí, então ficar da, do, das, dos. O em, né, junção com o artigo no, na, nos, nas. O a, craseado ou o ao. Por, pelo, pelas. Tudo isso são o quê? Com, sem, são preposições. Então, essas orações, elas precisam começar por preposições, tá bom? Então, por exemplo, o gerente precisa de que esteja tudo em ordem. Bom, quem precisa de algo ou de alguma coisa. Então, o gerente precisa de seria a oração principal. Que esteja tudo em ordem é a oração subordinada. Mas veja bem, quem precisa de algo, né? Então, esse de, essa oração que completa o verbo precisar, ela começa por uma preposição. Como ela começa por uma preposição, ela completa indiretamente o verbo. Então, seria um objeto indireto, mas no caso de uma oração, a gente tem uma oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Pessoal, esse conteúdo é um pouco complicado. Eu deixei os outros 3 tipos para explicar depois, que são a completiva nominal, a predicativa e a apositiva. Primeiro, vamos tentar ver se nós conseguimos fazer alguns exercícios com essas orações, que para mim já estaria bem feliz se vocês conseguissem, tá ok? Revejam o que é um sujeito, o que é um objeto direto, o que é um objeto indireto. E qualquer dúvida que vocês tenham em relação a essa aula, vocês podem tirar comigo pelo WhatsApp, tá bom? Eu vou postar no mural e vou postar também alguns exercícios para que nós possamos fazer já alguns exercícios sobre as orações subordinadas substantivas, subjetiva, objetiva direta e objetiva indireta, tá ok? Um abraço para vocês, assistam, tirem suas dúvidas, aproveitem, aprendam, participem, eu tô aqui para ajudá-los. Um abraço a todos.